Faltam 3 dias para a chegada do outono. E essa é uma época que a gente enfrenta as mudanças de temperatura, né? E também a baixa umidade relativa do ar. Esse ar mais seco contribui também para o aumento de poluentes aí na atmosfera e as temperaturas baixas aumentam os riscos de doenças respiratórias. Para falar sobre esse assunto agora, eu me conecto com a médica alergista e imunologista Leda Sandrin. Olá, Leda, boa tarde. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Tudo Muito bem? obrigada pelo convite, tudo bem? Boa tarde a Imagina. todos. Tudo bem. Bem, Leda, no sábado o outono está chegando, né? E aí ele acaba trazendo junto aí essas doenças respiratórias. Quais são essas doenças mais comuns e que a gente tem que prestar mais atenção agora nessa época que a gente está passando? Então, o que acontece com o outono, principalmente, é a alteração da temperatura, em primeiro lugar. Então, como começa a esfriar, existe uma tendência natural e no começo, né, os primeiros dias mais frios, a gente tem que se adaptar. Então, a gente tem um pouquinho mais de frio ainda, então a gente costuma fazer o quê? Fechar as janelas, fechar vidros. E de um modo geral, né, tirando esse período de exceção que nós estamos vivendo já há um ano e pouco, a gente se aglomera em locais menores, né? Então, o que acontece no outono? Tem várias coisas que acontecem nesse período. Uma das coisas é para o paciente que tem alergia respiratória, então tem alergia a ácaro, alergia a mofo ou alergia mesmo a epitélio de animais, o fato de estar fechado num local mais próximo desses animais, ou o fato de fechar um local, ventilar menos e dar mais mofo, ou o fato de usar algumas roupas guardadas, né, ou cobertor guardado, pegar aquele cobertorzinho que está limpinho, mas faz uns 6 meses está no guarda-roupa, expõe esse paciente mais a ácaro. Então, um paciente nessa época, geralmente, é um período que começa a ter problemas respiratórios, de rinite alérgica, asma, uma certa piora da alergia ocular também, e por que não até uma alergia pior da pele, no sentido de estar tomando banho mais quente. Isto é um primeiro momento. As alergias respiratórias, elas funcionam como um fator de piora ou de favorecimento para a gente ter quadros virais também. Então, pensando no período que não fosse de exceção agora, estariam começando a circular os rinovírus, daqui a um tempo já o vírus da influenza, quer dizer, estão circulando sempre, mas aumenta essa circulação pelo contato humano. No momento, e qual a principal preocupação nossa ainda, logicamente, é a questão mesmo da Covid-19, né, da circulação, então, do SARS-CoV-2, do vírus, que é um vírus que a transmissão dele, embora seja um vírus que dá uma doença no corpo todo, né, uma doença sistêmica, ele seja um vírus de transmissão principalmente respiratória, né, ele entra através das mucosas. Entendi. Então, eu acho que seria essa a nossa preocupação. O que eu acho que vai acontecer esse ano? Se as pessoas fizerem digamos, a lição de casa bem feitinha, né, que é evitar realmente ficar aglomerado, utilizar máscaras quando sair de casa, quando estiver próximo das pessoas, ou agora com o retorno às aulas, usar de forma adequada, uma máscara toda fechada, que fecha as laterais, cubra nariz, boca e queixo. Eu acredito que, e a gente já observou muito isso, tá? Muito interessante falar, que vai diminuir, né, a nossa transmissibilidade da Covid, mas também as outras doenças que dependem desse mecanismo de transmissão respiratória, que, portanto, estão muito associados a este período mais frio e de fechar janelas e tal, a gente vai ter uma diminuição muito grande de infecções respiratórias em geral e da piora dessas doenças de outono. A gente já observou, porque a gente já está entrando no segundo outono com Covid, né? Então, o que nós observamos? Por exemplo, eu que particularmente atendo pacientes com doenças respiratórias, então muitos pacientes com problemas respiratórios infecciosos de vias aéreas de repetição, o ano passado foi um ano que, assim, a prescrição de antibiótico se deu, assim, muito raramente, inclusive mais para doenças de pele do que doenças respiratórias. Por quê? Estou falando da experiência minha, né, lógico, porque as pessoas estavam já se cuidando, abrindo a janela, ventilando, evitando aglomerar. Então, ainda acredito, lógico, que a parte alérgica é algo
sempre dá, né, uma parecida nesse período. Entendi. Como é que a gente faz para diferenciar nesse momento agora que a gente está de uma doença respiratória de quem já tem, né, das pessoas que já têm bronquite, têm asma, geralmente ficam resfriadas, com a Covid-19? Existe, não tem como? Só com teste? Eu vou ter que pedir para você repetir a pergunta, que o comecinho ficou cortado. Tá. Como é que a gente faz para diferenciar, principalmente as pessoas que já têm doenças respiratórias, uma doença respiratória da Covid-19? Só com teste? Basicamente assim, ó, a doença tem uma evolução, né, diferente do processo alérgico e das outras viroses. Ela tem um início que é similar, mas logo o paciente tem muita dor no corpo, ele começa a ter alguns eventos respiratórios, de tosse, uma dor de garganta, uma odinofagia um pouquinho mais importante. Então, lógico, pode se misturar? Pode, porque é uma doença que pode se apresentar até com urticária, com erupções cutâneas, com vasculites, com alteração renal, mas sempre vai ter uma dúvida. Na dúvida, realmente, né, esperar terceiro, quarto dia de sintoma e fazer um teste, né, a partir do quarto dia, aquele que pesquisa o antígeno, né, que tem a PCR e teste rápido. Então, essa seria a principal forma de fazer o diagnóstico diferencial. Tá. E isso, basicamente. Tá. E eu acho que uma outra coisa que tem que tomar bastante cuidado, né, doutora, é que muitas pessoas já têm doenças respiratórias e acabavam se automedicando porque já sabiam o que era. Isso é uma gripe, isso é um resfriado. Agora, então, não pode fazer isso ou tem que ter mais cuidados na hora de se automedicar? Eu acho que a automedicação, ela é sempre problemática, né? Você sempre pode estar fazendo algo que, assim, no mínimo pode ser que não ajude, mas geralmente pode atrapalhar, inclusive o entendimento. Então, por exemplo, no quadro alérgico em fase inicial, dependendo do paciente, em algumas outras situações alguém já deu corticoide para ele. Não é correto usar, mas enfim. Aí ele vai estar com quadro respiratório, daqui a pouco, inclusive, um quadro causado por um vírus tipo Covid, né, a doença Covid, né, pelo SARS-CoV, toma corticoide, isso diminui a defesa e aumenta a replicação viral. Então, mais do que nunca, mas eu acho assim, ó, sempre a automedicação é um pouco complicada, as doenças têm fases, né? Toda vez que eu tenho uma doença em fase, assim, francamente reprodutiva, né, do micro-organismo, eu não posso usar um medicamento que seja um imunossupressor, exceto se eu tenho uma doença, né, que eu trate com imunossupressor. Então, sim, a automedicação, não digo sempre, né? Sempre cuidar para não fazê-la. Eu acho que todo mundo tem, pelo menos, assim, acesso à saúde, sim. Quando não tem acesso à saúde, tem acesso ao médico, que é o pediatra do filho, ou ao clínico geral, ou ao médico, que é de outra especialidade, mas que pode tirar uma dúvida, pelo menos, fazer, o que eu faço nessa situação? Então, eu acho assim, procure alguém, e eu vou falar aqui, porque eu não posso esquecer de dizer uma coisa extremamente importante assim. O Brasil, ano passado, no Programa Nacional de Imunização, que é um país que tem um programa nacional de imunização muito completo e muito importante de ponto de vista social e de saúde, teve uma das menores coberturas vacinais, porque as pessoas simplesmente desapareceram das vacinas. Opa! Agora está uma febre de fazer umas vacinas aí, que não é exatamente a do Covid, para poder melhorar. Então, assim, a dica, várias doenças que pioram no outono, tá? Várias delas, inclusive influenza, sarampo, essas outras doenças com esses contágios, tipo varicela, rubéola, todas elas são imunopreveníveis com vacinas, e nós temos isso no Programa Nacional de Imunização, onde todo cidadão brasileiro tem direito. Então, é um apelo que eu faço. O que eu posso fazer para melhorar essa questão de infecção, né? Diminuir o risco de problemas respiratórios no outono? Abra a casa para ventilar. Tá. Lave as roupas antes de usar. E deixe a carteirinha de vacina em dia. Todos os cidadãos. Os bebês, os adolescentes, os adultos e os idosos, tá? Isso é algo extremamente importante. Bem, a senhora acabou de responder a minha outra pergunta, que era com relação às roupas. Então, não é simplesmente só colocar no sol. Tem que lavar as roupas, secar ao sol para depois poder usar. Tem que lavar, porque ácaro e fungo, mas principalmente ácaro, denatura a proteína dele com sabão, com água. Então, só colocar no sol, você não consegue tirar todo o alérgeno. Por isso que a gente pede assim, não precisa o paciente alérgico fazer uma
um gasto financeiro de começar a colocar roupas antialérgicas. Não, ele pode ter a roupa que ele gosta, contanto que seja uma roupa lavável, tá? Tá. Então ele pode ter uma mantinha daquelas assim peludinha, pode, não tem problema. Não é o pelinho que dá alergia, é o fato de estar guardado e não ter sido lavado recentemente. Volto a frisar que ácaro, ele está presente em tecido guardado, mesmo que o tecido foi guardado de uma forma adequada e está limpo. Então, está entrando o outono agora, tem uma grande chance, já deu uma esfriadinha, inclusive, né, com essa chuva. O que a gente faz? Começa a lavar cobertor, blusa, cachecol, eu vou né? eu vou ter que cortar porque a gente tem 10 segundos para acabar, mas já agradeço, espero que a gente fale outras vezes, tá? Espero novamente.